Antes de começar, eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 20. Essa foi a palavra que o Senhor me ordenou a passar. Embora ela não tenha sido a palavra do sonho, porém no contexto geral, é essa que o Senhor quer agora. Deixa aberto em Efésios 6 e eu vou começando a contar esse testemunho. Irmãos, na madrugada de quinta para sexta agora, de 7 para 8 de março de 2019, eu tive um sonho. E nesse sonho nós estávamos fazendo um culto num lar, no que parecia ser um apartamento, inclusive muito luxuoso esse apartamento. Ele parecia ser um duplex, ter 2 andares, como se alguém que tivesse muitas posses materiais estivesse convidado à casa de oração para fazer um culto neste lar. E nós fomos ali e de repente, irmãos, enquanto nós estávamos orando, a gente ouvia uma voz que dizia: entrou um leão no apartamento. E a gente via esse leão, ele era muito forte e ele começava a rugir e a gente corria dele morrendo de medo. A gente descia pelas escadas do duplex, subia em desespero. E eu vi 3 pessoas neste sonho desta obra. Aleluia a Deus. Tinham várias pessoas, mas rostos me foram dados, que foi o meu, eu estava naquele local, o da pastora Kátia e o da irmã Júlia, esposa do réu. É uma pessoa que nem é tão assídua aqui, vem de vez em quando, uma visitante, embora tenha se batizado conosco, amém? Mas ela estava neste sonho e o que me chamava a atenção era que ela sempre se escondia atrás de mim, da pastora Kátia. Para onde a gente corria do leão, ela ia atrás, como se ela tivesse segurança que conosco ali, aquele leão não ia atacá-la. E a gente passou muito tempo correndo desse leão. E ouviam-se rugidos enormes deste animal. E de repente a gente ouvia uma voz dizendo: parem de correr, ele não vai fazer nada para vocês, apenas ouçam o rugido. E eu também podia ver hienas rindo da nossa cara. Então, irmãos, as hienas, claro que representam os demônios. Eles estão rindo, eles estão esperando realmente o nosso medo nos paralisar. Muitas vezes a nossa falta de garra, a nossa preguiça, tanto física quanto espiritual, a nossa apatia, o nosso comodismo, tudo isso representa a risada das hienas. E o leão era Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? E a palavra revelada para este sonho foi Atos 10. Nós não vamos abrir, eu vou resumir o teor dessa palavra, porque eu já passei aos irmãos, tanto no meu canal quanto no grupo de WhatsApp da igreja. Essa palavra manda que Pedro pare com a religiosidade dele como um judeu legítimo, de não comer isso, não comer aquilo, porque era impuro pela lei de Moisés. Mas Deus apareceu para ele numa visão e caíam alimentos em Atos 10 e Deus falou: mate e coma. E Pedro falou: não como coisa imunda, Senhor, não me mande comer. E o Senhor falou: não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Chega a basura de casa. Nessa noite é isso que o Senhor está nos dizendo. Não diga que é impuro acender um incenso para mim dentro da minha casa. Não diga que é impuro os dons do meu Espírito fluírem neste lugar, pessoas caírem pelo poder do Espírito Santo, pessoas começarem a dançar e a rodar, porque Deus é Deus e Ele faz o que quiser. Obviamente, se você não der lugar, Ele não vai fazer. Ele não é intruso, Ele é um perfeito cavalheiro. Ele só vai se manifestar com seu Espírito poderoso se você der abertura. Acontece que Pedro tinha um chamado, e quando nós temos um chamado, Deus, Ele age conosco de forma mais profunda. Muitas vezes nós vamos relutar, muitas vezes aquilo vai doer, aquela ordem de Deus, como doeu para Pedro. Imagine Pedro, irmãos, um judeu legítimo comer algo que para eles é impuro. Exemplo, peixes debaixo
de água doce que ficam rastejando na lama, eles não comem porque consideram impuros. Caranguejos, mariscos, camarão. Acontece que Deus purificou e está mandando você ir. Aleluia. Então essa palavra, este sonho e esta palavra revelada em Atos 10 nos diz: tenham temor, porque o leão está na casa. Calabassuranda labaias de canto e minahai. Che, calabaçou. E que ele faz, alamandras de canto, diz o Senhor. O leão entrou no apartamento e ruge. Ele não quer nos fazer mal, mas ele está furioso com a nossa apatia, igreja. Ele está furioso por tudo que nós podemos fazer por ele e simplesmente não fazemos. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem não faz. Peca! Não sou eu quem digo, é a palavra do nosso Deus. Então este foi o sonho e esta foi a palavra. Porque não se repassa sonho sem palavra de Deus. Seja anátema. Sabe o que significa anátema? Amaldiçoado. Seja amaldiçoado o que não vier com a palavra de Deus. E eu quero encerrar com as armaduras de Deus. Porque nós estamos em guerra. A leão, a hienas, a Jesus e a demônios. Quem vai prevalecer na sua vida? Jesus. Quem vai falar mais alto? Até quando você vai se esconder na barra da saia de pastora? Como estava naquele sonho aquela pessoa? Para onde a gente ia atrás, achando que estava segura. Ora, a tua segurança está em Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus em Efésios 6, dos versos 10 ao 20. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça e calçados com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Somente a fé vence o medo. Lembrem-se sempre disso. O nosso escudo deve ser a fé e não pastor, e não líder, e não denominação evangélica. E nem os nossos dons, muito menos. Gente, antes de começar esse culto, eu fui lá atrás e meti a mão no lixo, porque eu queria os copos, todos um dentro do outro, para sobrar mais espaço até o final do culto. Tomar o meu dom de cantar, de pregar maravilhosamente bem, que vai ser o meu escudo. O que tiver que fazer aqui dentro, eu vou fazer. Porque Deus está vendo. Ele me honrará em público sobre tudo que eu fizer no secreto. Aleluia. É o escudo da fé que vai lançar fora todo medo. Checa magizita lavassuire. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo dizendo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós estamos em cadeias até hoje? Sim, porque o mundo jaz no maligno. Em tudo que fizermos, encararemos a resistência do diabo, irmãos. Isso é ser embaixador do Evangelho em cadeias. Você vai encarar oposição, você vai encarar dificuldades, mas você precisa falar livremente, como te convém falar. Era isso que Paulo estava querendo dizer quando ele fala sobre as armaduras de Efésios. Vença tudo o que para Deus não importa.
Irmãos, importa que o leão está rugindo por nós. Importa que nenhum mal nos atingirá, nem desgraça alguma chegará à nossa tenda, como diz Salmos 91. Importa que nós façamos o que o Senhor nos ordena até o fim dos nossos dias aqui nessa terra. Sejamos nós arrebatados, não experimentando a morte humana, física, ou sejamos nós mortos em Cristo, e assim ressuscitaremos com Ele naquele dia do soar da trombeta. Ao ouvir o alarido e o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, verso 17 e 18. Os versos 17 e 18. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu estou aqui, graças a Deus, repassando mais um sonho. Olha, quem sonha não deve se orgulhar não, mas deve temer, porque é de grande responsabilidade quando Ele te confia uma visão em sonho. Muita gente conta um sonho como se fosse o máximo. Eu sonhei isso, eu sonhei com a grande tribulação, eu sonhei com o fim. Não, é uma responsabilidade. Não adianta você se vangloriar disso. Conte. Diga qual é o peso que tem ser um profeta, receber uma revelação em sonho, uma visão. Porque há um peso. Só que você vai escolher o que fazer com este fardo, entregá-lo a Cristo, onde é suave e leve, como diz Mateus 11. Lá no finalzinho, versos 28 a 30. Ou você vai deixar isso pesar? Isso realmente pesar em você te tornar uma pessoa amarga, soberba, orgulhosa? É você quem escolhe. A vida é feita de escolhas, irmãos. E quer saber? Eu escolho ouvir o rugido do leão. Eu escolho obedecer. Eu escolho meter a mão nesse nicho aqui dessa igreja e deixar tudo organizado para o Senhor até o meu último dia nessa terra. E você? O que você escolhe? Aplauda o nome do Senhor, porque falou